Fala, rapaziada, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Já vamos falar do jogo de amanhã. Ontem foi muita loucura, fizemos um pós-jogo rápido aí, né? Mas antes de falar do jogo de amanhã, vamos passar para vocês a tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos colocar aí os 10 primeiros, tá? O Brasileirão tem o Flamengo em primeiro, com 24 pontos. O Bahia numa campanha fenomenal até agora, né? O Bahia enfrenta o São Paulo domingo no Morumbi. Bahia com 24 pontos. O Botafogo em terceiro com 23 pontos. O Palmeiras em quarto, também com 23 pontos. O Cruzeiro em quinto com 20. O Atlético Paranaense em sexto com 19. O São Paulo subiu para a sétima posição com 18 pontos. Mas o São Paulo tem 12 jogos, tá? E aí o oitavo é o Bragantino, que tem 12 jogos também com 18 pontos. Logo depois é o Internacional, que tem 17 pontos, mas o Inter tem 2 jogos a menos do que o São Paulo. E aí o décimo colocado é o Atlético Mineiro, com 17 pontos, e o Atlético Mineiro tem um jogo a menos que o São Paulo, assim como o Fortaleza e o Juventude. O Criciúma, adversário de São Paulo de ontem, olha como foi importante essa vitória de ontem contra o Criciúma. O Criciúma, ele tem 2 jogos a menos que o São Paulo. Até então, ontem ainda, o São Paulo estaria com 15 pontos. Né? E aí, se Deus o livre, o São Paulo tivesse perdido essa partida, o Criciúma teria chegado nos mesmos 15 pontos que o São Paulo. Só que aí o Criciúma teria 2 jogos a menos, ou seja, seria uma catástrofe, né? A situação ainda não está muito boa. O São Paulo perdeu muito ponto besta e perdeu muito ponto no início do campeonato. Nós perdemos 6 pontos aí, né? Esses 6 pontos farão falta aí, principalmente aqueles 3 pontos do jogo contra o Fortaleza. Né? Então, aí, somando o Fortaleza 3 pontos e o Flamengo no Rio de Janeiro, mais 3 pontos que o São Paulo perdeu, são 6 pontos. Né? Esses 6 pontos, o São Paulo vai ter que recuperar jogando fora de casa aí, pelo menos. A gente sabe que o embate com o Flamengo aqui não vai ser um embate fácil, ainda mais se o Flamengo estiver na ponta de cima da tabela do campeonato, que é o que se imagina, que o Flamengo estará brigando pela ponta do brasileiro. Né? Então, por enquanto, é um brasileiro regular. Se quiser chegar na Copa Libertadores, pensa mais tranquilo, né? Focado ali. Tem mais alguns joguinhos aí no brasileiro. E a gente precisa ganhar. Precisa ganhar do Bahia domingo. É um jogo super difícil e precisa ganhar principalmente do Atlético Paranaense fora, que é um jogo bom de se ganhar lá na Liga Arena. E depois, se eu não me engano, é o Bragantino, seria isso, né? Uma semana depois, né? O Bragantino, depois no sábado às 9, o Bragantino. Então o São Paulo teria que ganhar também do Bragantino em casa. Então, ou seja, agora é ganhar ou ganhar. Analisando mais friamente a partida de ontem, cara, eu não quero falar muito sobre o Jandrei, né? Mas vamos acompanhar comigo aqui os melhores momentos da partida? Deixa eu colocar aqui. Cadê? Deixa eu colocar aqui rapidão. Só vou tirar o áudio para vocês. Beleza? Vamos lá. Começando então. é, os melhores momentos do jogo de ontem tá aí, então, São Paulo e aquela jogada ensaiada, né? Que a gente vai olhar agora. Inclusive, aliás, o gol do Alisson primeiro, desculpa. Esse gol mostra muito bem o que o Alisson simboliza para o time de São Paulo nos dias de hoje. Né? O Alisson é um jogador que consegue, que o Dorival reinventou ele, é um cara que estava com depressão, inclusive, tudo. Né? O Dorival reinventou ele estava para ser até dispensado ou negociado aí, e está jogando muito como segundo volante e chegando muito no ataque, isso é muito importante. Agora, presta atenção nesse segundo gol do São Paulo, que foi o gol do Lucas Moura, o gol do Luciano, que o Lucas só rolou e o Luciano, pum. Hoje o São Paulo mostrou o replay do treino, né, querendo dizer que os caras treinam. Mas, eu sabia que eles iam fazer isso. Eles queriam dizer que os jogadores estavam treinando diante dos boatos de possível crise. Né? E aí mostrou o Caleri, o Lucas, o Luciano treinando esse tipo de jogada ensaiada aí durante a semana inteira. Agora, olha a lambança do Jandrei. Nós já vamos falar sobre o Jandrei aqui. Dá uma olhada nisso. Não, não, cara. Não, 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 não. Volta. Deixa eu até voltar, irmão. Aqui. Deixa eu até voltar, porque. Quer ver? O Luciano fez gol, beleza? Vamos ver de novo o lance do Jandrei, cara. Olha isso.
Olha isso, mano. Ele chuta, puta, não tem nem como falar que ele chutou terra, né? Porque o gramado do Morumbi é um gramado maravilhoso, né? É um gramado maravilhoso. Aí e apareceu um símbolo aqui desejado, né? Então, pessoal, tá aqui para vocês aqui os gols de São Paulo, os gols de São Paulo e Criciúma e o Jandrei, hein? Aí logo depois da partida o Jandrei acabou postando o Jandrei acabou postando aí algumas coisas aí, né? Falando que todo mundo erra e tal, não sei o que, né? Acontece. E o Zubeldia, já depois da partida, disse, inclusive, que o Jandrei vai continuar no time titular de São Paulo. Aí eu queria muito saber a opinião de vocês. Será que não chegou a hora de repente, deixar o Jandrei um pouquinho ali encostado e colocar o menino Yang? Ah, você fala que domingo é um jogo decisivo. É um jogo que envolve muita coisa, né? É o reencontro do Rogério com a torcida, é o Bahia que está lá em cima no Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo que precisa sim ganhar, precisa fazer esse resultado de qualquer jeito contra o Bahia, porque perdeu muito ponto besta. E aí eu pergunto para vocês uma coisa: seria a hora do Yang ou do Jandrei? O Zubeldia disse que o goleiro continua sendo o Jandrei. E que, claro, é assim, vai muito de qualquer técnico, né? Todo técnico acaba fazendo isso. Todo técnico acaba fazendo isso, né? Dando força para o seu goleiro. Agora, vai chegar uma hora aí que se a seleção não perder hoje, eu tô vendo que tem muito São Paulino torcendo para o Brasil já perder hoje, já para o Rafael voltar, né? Assim, não precisa nem torcer, que eu acho que essa seleção não vai muito longe. De repente até ganha do Paraguai, faz um golzinho em cima do Paraguai hoje. Pode ser que isso aconteça? Pode ser que isso aconteça. Mas não vai ser tão assim também. Não vai ser tão assim também, né? E o Jandrei, né? Eu falei para vocês que ele soltou uma nota no Instagram, né? Pedindo desculpas. Não foi nem pedido de desculpas. Ele disse que qualquer um pode errar. E aí já mostra um pouquinho também da arrogância do cara. O cara tem que se ferrar mesmo, não tem que ter dó, não, né? Aliás, esse lance do Jandrei, eu não gostei muito do São Paulo no segundo tempo. O São Paulo deu uma acomodada, pouca coisa aconteceu no segundo tempo da partida, mas o lance crucial, esse lance do Jandrei, colocou o Criciúma no jogo de novo e o Criciúma poderia até ter empatado a partida. Aí eu fiquei pensando comigo, falei, porra, né? Mas infelizmente, Jandrei vai pro gol domingo contra o Bahia, beleza? Para esse jogo aí contra o Bahia, já foram vendidos mais de 30 mil ingressos, hein? Então, domingo promete casa lotadaça, casa lotada no Morumbi. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre o Thiago Mendes, né? Que agora assim, a gente precisa muito de jogador, né? Eu ainda acho que faltam peças no São Paulo. O São Paulo não está jogando tão bem ainda com o Zubeldia. Eu posso ser crítico demais, mas eu acho que não está jogando bem, né? E eu não sei até onde esse time de São Paulo jogando desse jeito poderia fazer frente ao Palmeiras, ao Flamengo em uma eventual quarta de finais ou semifinal de Copa Libertadores da América. Nas quartas, o São Paulo possivelmente pegaria o Palmeiras, né? E aí o São Paulo precisa, assim, de reforço e está correndo atrás disso um pouco, né? E hoje está circulando a notícia aí de que o São Paulo acertou o valor de compra e fica próximo do retorno do Thiago Mendes. Inclusive, grandes jornalistas já estão dando isso, né? A compra do volante Thiago Mendes vai ser por cerca de 3 milhões de euros, que daria hoje 17 milhões de reais. E assim também aproxima o retorno do Thiago Mendes, que acabou indo lá para o Catar para tentar a liberação. O Thiago Mendes está com 32 anos, ele acompanhou o clássico de Corinthians e São Paulo lá em Itaquera e tem sim o desejo de retornar ao futebol brasileiro. Ele já foi alvo, inclusive, de outros clubes, como o Flamengo, mas é o São Paulo que acabou tocando o coração dele. Atualmente, o Thiago Mendes está no Al Riyad do Catar e foi contratado para essa temporada junto ao Lyon da França por 5 milhões de euros, cerca de 17 milhões. Então, ou seja, o time do Catar já vai perder dinheiro aí, já vai perder 10 milhões. Para eles é dinheiro de água, né? Mas o porquê que eles vão facilitar essa saída dele também de lá para cá? E o porquê que ele está querendo voltar para cá também? Quais são as condições do Thiago Mendes hoje? Eu não estou gorando a contratação, mas quais são as condições? É isso que eu quero que vocês entendam um pouco comigo, né? E, inclusive, o empresário do Thiago Mendes disse
que ele tem conversado com o pessoal de São Paulo e a conversa está evoluindo. E depende, claro, do time dele lá do Catar. Ponto. É o que o empresário falou. Então, o São Paulo toparia pagar 17,6 milhões de reais pelo Thiago Mendes. E aí, vale a pena, pessoal? Nós temos uma carência aí na lateral esquerda. Esse renova, não renova do Wellington, que eu acho que não vai renovar, tá? É só uma opinião minha. Eu acho que o Wellington não vai acabar renovando, e realmente não vai. Mas o plano de São Paulo é utilizar o Wellington até o finalzinho do ano. Utilizar o Wellington até o finalzinho do ano. E aí o São Paulo ganha margem para poder contratar um outro lateral esquerdo em janeiro do ano que vem. Vai saber se lá em janeiro o Alexandro não resolve pintar no Morumbi aí, já que no momento ele está ainda procurando propostas de fora. Vai saber se o São Paulo não monitore e está esperando, de repente, eu acho isso, tá? Esperando, de repente, como que eu digo a vocês? Que esteja esperando um pouquinho a situação do Alexandro, né? E aí a vida que segue. O Wellington não deve ficar, beleza, mas ele tem contrato com o São Paulo até o dia 31 de dezembro, teria que ficar. E sobre o Thiago Mendes, eu acho que vai ser um baita reforço, ainda mais porque o Pablo Maia acabou se machucando. Repito para vocês, o São Paulo não tem jogado bem, não jogou bem o segundo tempo de ontem contra o Criciúma, na minha opinião, não jogou bem, né? E aí falta assim um cara como o Thiago Mendes, eu acho que pode ajudar muito, inclusive porque eu acho que o Luiz Gustavo também não tá 100%, sabe? Ele teve uma evolução boa com o Carpini, começou jogando bem, e aí depois ele machucou e voltou, ainda não voltou legal. E o Galopo nem se fala. O Galopo, sinceramente, eu acho que ele precisa ser emprestado. Recentemente apareceu uma notícia de que o Boca Juniors queria contratar o Galopo, talvez até em definitivo, né? Primeiro, acho que por empréstimo e depois em definitivo. E o presidente de São Paulo criticou a postura de alguns canais que dão esse tipo de notícia. Mas a notícia saiu e ela precisa ser dada. Mas como ninguém lá dentro gosta de youtuber, né? Porque a gente fala a verdade, então é complicado, né? E aí eu acho que o Thiago Mendes vai cair sim como uma luva. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, né, é que o Zubeldia falou, ele foi perguntado sobre o Rogério Ceni. O Zubeldia foi perguntado sobre o Rogério Ceni e aí o Zubeldia disse o seguinte: quem não conhece o Rogério Ceni não conhece a história do São Paulo. O Rogério Ceni é uma lenda viva e ele será muito bem. E ele será muito bem recebido, porque o Morumbi é a casa dele. Então, né, gente? Poxa, falar o que do Zubeldia, né? Um cara humilde, o cara reconhece os ídolos do São Paulo, o cara treina bem, o cara peita jogador. Como que eu não vou apoiar um técnico desse? Então, digo a vocês, hashtag fechado com o Zubeldia. E que esses jogadores, para não falar um palavrão, esses jogadores vagabundos aprendam que não vão mais derrubar técnico, porque a torcida já se ligou na deles, beleza? É isso, pessoal. Amanhã à noite, 8 horas da noite, tem mais uma edição do programa Mano a Mano comigo e com o Xandão. E domingo eu estarei lá no Morumbi, ao vivo, transmitindo o jogo no canal do União Tricolor Paulista para vocês, às 16 horas. Mais um desafio tricolor contra o Bahia. Devo estar chegando no Morumbi lá pelas 14 horas, por aí. Já vou fazer um pré-jogo para vocês de lá. Do Morumbi, direto. E já vou emendar na partida até às 18 horas, beleza? Eu sou o Marcelo. O pessoal que veio do canal do Jova, muito obrigado a todos vocês aí. Vocês invadiram o meu Instagram, invadiram o meu YouTube também. Grande Jova, grande parceiro, tamo junto. Vamos fazer mais conteúdos juntos aí. E um abraço para a galera do QG Tricolor, Barolo, Teclas, Drex e Jova. Fiquem com Deus aí e até o vídeo de amanhã. Vou nessa!